O filme começa com uma mulher dizendo que de todos os casos que ela já presenciou, o que estava prestes a ser contado era um dos piores, e logo em seguida, o filme nos mostra que o caso aconteceu em 1976, em Amityville. Ainda no mesmo momento, vemos um rapaz chamado Drew preparando alguns equipamentos em um dos quartos, enquanto a mulher, como narradora, diz que a igreja pediu para que ela e seu marido avaliassem o caso pessoalmente, e assim, somos apresentados a Lorraine Warren e Ed Warren. Depois disso, Lorraine revela que algum tempo atrás, um homem eliminou sua família de forma trágica na casa, e que ela e seu marido estavam no local para descobrirem se a causa desse ocorrido aconteceu devido a um surto psicótico, ou se havia alguma entidade envolvida. Graças a isso, os Warren junto de algumas outras pessoas iniciam um ritual para entrarem no mundo espiritual, e não muito tempo depois, o espírito de Lorraine começa a caminhar pela casa, e ao longo da investigação, a mulher enxerga o ocorrido na visão do homem que eliminou a família. Ao longo da visão, Lorraine avista um menino correndo pela casa, e mesmo com Ed pedindo para que sua esposa voltasse para seu corpo, Lorraine diz que precisa terminar seu trabalho, e assim, começa a seguir o garoto. Logo que chega no porão, a senhora Warren encontra 4 jovens olhando para um objeto coberto, e assim que retira o lençol que o cobria, descobre que era um espelho, e não muito tempo depois, uma freira aparece no reflexo e começa a enforcar Lorraine, e assim que solta, a mulher tem uma visão de Ed sendo desvivido. Depois disso, Lorraine retoma consciência em seu corpo e diz que não gostaria de ir mais além do que ela tinha ido, e posteriormente, o narrador nos explica que uma entidade semelhante à de Amityville estava se levantando naqueles anos, e finaliza dizendo que essa história era baseada em fatos reais. Em seguida, vemos eventos históricos que ocorreram naqueles anos, e em meio às imagens, o filme nos apresenta Janet Hodgson conversando com sua amiga Camila, e não muito tempo depois, uma professora da escola encontra as meninas com um cigarro aceso em suas mãos. Na saída da escola, conhecemos os irmãos de Janet chamados Billy Hodgson, o irmão mais novo com problema de disfemia, e Margaret Hodgson, e assim que chegam em casa, Peggy Hodgson, a mãe dos jovens, discute com Janet sobre uma ligação da escola que recebeu, que dizia que a menina estava fumando cigarros, e em meio à discussão, conhecemos Johnny Hodgson, um dos irmãos da menina. Na noite do mesmo dia, acompanhamos a família se preparando para dormir, e ao longo dos preparativos, Margaret encontra Janet brincando com o jogo que a menina tinha feito com Camila. Ainda no mesmo momento, Janet diz que poderia perguntar qualquer coisa que o tabuleiro iria responder, mas assim que Margaret faz algumas perguntas, as jovens não são respondidas. Durante a madrugada, Janet percebe que foi teleportada para a sala da casa, e logo em seguida, Margaret é acordada com algumas batidas na porta de seu quarto, e assim que destranca a porta, não encontra ninguém no local. Na manhã seguinte, o filme nos mostra Peggy Hodgson conversando com sua vizinha Peggy Nottingham sobre Janet e sobre seu marido que lhe abandonou. Posteriormente, o filme nos mostra Ed e Lorraine em um programa de televisão para relatar sobre o caso de Amityville, onde o Dr. Skeptic Kaplan diz que o caso não passava de uma farsa. Na noite do mesmo dia, o filme nos mostra Janet e Billy brincando com uma caixinha do Homem Torto, e não muito tempo depois, Peggy coloca seus filhos para dormir. Durante a noite, Billy se levanta para ir até a cozinha para beber água. Porém, avista o balanço de brinquedo do lado de fora da casa se mexendo. Enquanto isso, no quarto das meninas, Janet começa a falar enquanto dorme, e após Margaret acalmar sua irmã, Janet começa a discutir sozinha com a voz mais grossa, que aquela casa era dela, e diz que ela estava brincando com Billy, e não muito tempo depois, Margaret escuta a voz de um idoso repetindo as mesmas palavras. Depois disso, vemos Billy voltando para seu quarto, mas ao longo do caminho, faz com que um de seus brinquedos liguem, e assim que guarda o carrinho em sua barraca de brinquedo e retorna para sua cama, o brinquedo é ligado novamente sozinho. Graças a isso, o menino recolhe seu brinquedo e coloca novamente dentro da barraca, e assim que o carrinho retorna para ele, um grito sai de dentro da barraca, e em desespero, Billy vai até sua mãe e relata o que havia acontecido, mas assim que Peggy verifica o local, não encontra nada demais. Enquanto Peggy conversa com seu filho, a dupla escuta um barulho vindo da sala da casa, e assim que se aproxima do local, encontra Janet sonâmbula na poltrona da sala, e com isso, leva a menina de volta para sua cama. Na manhã seguinte, Peggy ordena que sua filha não vá para a escola, já que estava ardendo em febre, e enquanto a menina estava assistindo televisão, os canais começam a mudar sozinho, e graças a isso, Janet começa a procurar o controle da TV, mas ao longo da procura, o telefone começa a tocar. Assim que atende a ligação, descobre que era sua mãe perguntando sobre o estado da sua saúde, e ao longo da conversa, Janet encontra o controle na poltrona da sala. Logo que desliga o telefone, recolhe o dispositivo e retorna para a frente da televisão, mas graças à chuva do lado de fora, a televisão fica fora do ar e Janet se aproxima para consertar,
e não muito tempo depois, avista o reflexo de um idoso segurando o controle da televisão. Posteriormente, o filme nos mostra Lorraine acordando em sua casa, e logo em seguida, encontra Ed fazendo uma pintura na sala, e diz que havia sonhado com uma figura fantasmagórica, e assim que a mulher se aproxima, descobre que seu marido havia pintado a mesma freira que havia visto em sua visão. Ao longo da conversa, Lorraine diz que gostaria de dar uma pausa nas investigações de casos sobrenaturais, e ao longo do diálogo, Judy Warren aparece no local, o que faz com que o casal finalize a conversa. Logo em seguida, o filme nos mostra Janet se amarrando em sua cama antes de dormir, para não caminhar pela casa enquanto estivesse sonâmbula, e como esperado, a garota acorda de madrugada caindo no chão. Enquanto estava tentando entender a situação, Janet escuta fortes batidas na porta do quarto, e não muito tempo depois, se desamarra e começa a investigar quem tinha feito aquilo, e enquanto estava descendo as escadas da casa, avista a poltrona se movimentando sozinha. Em desespero, Janet retorna para seu quarto e tranca a porta com uma cadeira. Entretanto, logo em seguida, a cadeira aparece ao seu lado e a porta se abre. E enquanto estava coberta com um lençol, coisas sobrenaturais começam a acontecer e faz com que Janet e Margaret entram em desespero. Graças a isso, as meninas vão até sua mãe para relatar o que aconteceu, e após Janet mostrar um sinal de que aquilo era verdade, Peg vai até o quarto das garotas para investigar, e assim, encontra o tabuleiro que Janet tinha feito, e enquanto estava brigando com suas filhas, novamente o sobrenatural acontece. Imediatamente, Peg junto de seus filhos correm até a casa dos Nottingham, onde a mulher explica para sua vizinha o que tinha acontecido, e não muito tempo depois, Vic Nottingham, o esposo de Peg Nottingham, retorna da investigação da casa de sua vizinha. Ainda no mesmo momento, o cachorro dos Nottingham comunica que gostaria de sair de casa, e enquanto Billy observava o cachorro, descobre que a polícia tinha chegado em sua casa. Enquanto os policiais estavam investigando a casa, o grupo ouve alguns barulhos vindo de dentro da parede, e enquanto estavam especulando o que poderia ser, uma cadeira da cozinha começa a se movimentar sozinha. Posteriormente, o filme nos leva até a casa dos Warren, onde Judy pressente que algo não estava normal, e ainda no mesmo momento, Lorraine sente a falta de sua filha no local, e assim que a encontra, também encontra a freira que havia visto anteriormente. Graças a isso, Lorraine se aproxima do local onde a freira estava para averiguar, e ao longo da investigação, coisas fora do comum começam a acontecer, e assim que a mulher tenta sair da sala, todas as saídas se trancam. Enquanto estava procurando por uma escapatória, Lorraine avista uma sombra caminhando pela parede, e assim que a penumbra alcança a pintura que Ed havia feito, a freira toma forma e começa a caminhar em direção de Lorraine, o que faz com que a mulher caia em um outro cômodo da casa. Depois que se levanta, novamente a freira aparece para Lorraine, e logo em seguida, descobrimos que Lorraine estava tendo mais uma de suas visões. Posteriormente, o filme nos mostra um repórter conversando com Peg enquanto a mulher ia para casa, e logo em seguida, vemos uma reportagem completa sobre os feitos que aconteceram na casa dos Hodgson. Durante uma entrevista com Janet e Margaret, o repórter começa a testar se realmente havia uma entidade no local, e ao longo da reportagem, algo começa a se manifestar no corpo de Janet, e após um questionário vindo dos repórteres, a entidade ordena que eles se retirem, já que aquela casa pertencia a ele. Ainda durante a entrevista, a entidade diz que seu nome era Bill Wilkins, e revela que quando estava em vida, tinha falecido na poltrona no canto da sala, e assim que o espírito abandona o corpo de Janet, a menina fica assustada e corre para seu quarto. Depois disso, vemos a família Hodgson indo dormir na casa dos Nottingham. Enquanto isso, do outro lado da rua, o filme nos mostra a caixinha do Homem Torto ligando sozinha. Porém, o Homem Torto das figuras desaparece repentinamente. Ainda na mesma noite, Billy acorda com o cachorro dos Nottingham comunicando que gostaria de sair da casa, e assim que encontra o cão, o cachorro se transforma no Homem Torto e começa a perseguir o garoto. Com isso, Billy acorda todos da casa revelando que o Homem Torto estava no local, e assim que as luzes se acendem, descobre que Bill Wilkins estava se comunicando através de Janet, e após a entidade destruir uma parte da casa, Janet cai no chão em estado de convulsão. Posteriormente, o filme nos mostra o padre Gordon mostrando as gravações que os repórteres fizeram na casa dos Hodgson para os Warren, e ao longo da conversa, Gordon pede para que o casal vá até a casa para averiguar se o que estava acontecendo era real. Assim que o padre se retira, Ed e Lorraine começam a conversar se vão fazer parte do caso, e ao longo do diálogo, Lorraine revela que tinha tido uma visão de como seria o falecimento de Ed, mas mesmo assim, a dupla decide ir até o local para averiguar. Depois disso, o filme nos mostra os Warren chegando na casa dos Hodgson, e após se apresentarem, Peg relata o que estava acontecendo com sua filha enquanto mostra como estava o quarto de Janet após os acontecimentos. Enquanto isso, Lorraine se apresenta para Janet, porém, a menina não responde nenhuma de suas perguntas,
e após contar o seu primeiro contato com o sobrenatural, Janet começa a falar com Lorraine e se abre sobre seus sentimentos do que estava acontecendo com ela. Ao longo da conversa, Lorraine começa a questionar como a menina se sentia enquanto estava sob o domínio de Bill Wilkins e entrega alguns conselhos. Entretanto, a entidade começa a falar com Janet e diz que ele iria ferir Lorraine e Ed. Ainda no mesmo dia, os Warren criam provas para a igreja de que Janet não estava mentindo, pedindo para que ela segurasse uma quantidade de água na boca enquanto eles conversavam com a entidade durante uma gravação e, após preparar o ambiente, iniciam o teste. Enquanto tentavam falar com o espírito, Janet diz que ele não iria conversar com o grupo se olhassem para a garota, e assim, reiniciam o teste, mas desta vez, conversam com Bill virados de costas, e graças a isso, Bill Wilkins aparece e começa a conversar com Ed. Ao longo do diálogo, Bill tenta persuadir Ed a falar de sua vida, porém, o Sr. Warren retoma o controle da conversa e questiona o espírito do porquê estava atormentando a família Hodgson, e assim, Bill revela que ele foi apenas visitar sua família, porém, não a encontrou. Durante a conversa, Bill começa a falar palavras soltas assim que Ed aproxima um crucifixo para ele, e não muito tempo depois, a entidade abandona o corpo de Janet. Na noite do mesmo dia, Janet começa a ter visões com Bill Wilkins, e logo em seguida, o homem teleporta a menina para o seu quarto, e não muito tempo depois, os crucifixos do quarto começam a virar de ponta cabeça, e assim que todos se viram, Bill aparece e começa a atacar a garota. Devido aos gritos de Janet, Peg acorda e corre para socorrer sua filha, mas graças às correntes na porta, não consegue libertá-la, e assim, avista Bill Wilkins no quarto com a menina. Graças aos gritos das mulheres, Ed e Lorraine acordam e vão socorrer Janet. Enquanto Peg busca a chave do cadeado do quarto, Lorraine enxerga por uma fresta a menina sendo sufocada pela entidade, e assim que consegue abrir a porta do quarto, o trio consegue salvar a garota. No dia seguinte, Ed e Lorraine se encontram com alguns pesquisadores que também estavam investigando o caso, onde eles mostram uma imagem da mordida que Janet recebeu, e revelam que tudo que a menina disse enquanto estava possuída era de fato realidade, e ao longo da discussão, decidem abraçar o caso e juntar provas para levar para a igreja. Posteriormente, os Warren voltam para a casa dos Hodgson com as crianças, e Ed e Lorraine explicam para as crianças que eles precisavam se manterem unidos, já que a entidade que estava na casa não poderia ficar no local se eles mantivessem Janet em segurança. Depois disso, Ed começa a tocar o violão de Margaret e a cantar Can't Help Falling in Love de Elvis Presley, e ao longo da canção, vemos os pesquisadores montando os equipamentos para gravarem o que de fato acontecia na casa para mostrarem para a igreja. Ainda no mesmo dia, após Ed conversar sobre a vida com Janet, o homem diz para Peg que poderia consertar a máquina de lavar roupas, e assim que desce até o local para averiguar, rapidamente encontra o problema. Logo que começa o reparo, algo começa a caminhar para próximo de Ed, e assim que Peg alerta o homem, Ed examina o local e não encontra nada. Entretanto, a entidade começa a atacar Peg, e assim que Ed consegue socorrer a mulher, Peg mostra uma mordida semelhante à que Janet recebeu. Ainda no mesmo momento, a dupla escuta um objeto caindo na água, e assim que Ed recolhe o objeto, descobre que era parte de uma dentadura que se encaixava perfeitamente na mordida. Enquanto isso dentro da casa, as crianças começam a realizar os preparativos para o Natal, e ao longo da atividade, Janet avista algo na cozinha da casa, e assim que a menina revela o que estava vendo, Johnny caminha até o local e diz que a entidade não poderia detê-lo se se unissem contra a entidade. Porém, Janet se teleporta e aparece ao lado do garoto. Devido aos gritos de Margaret, os adultos da casa correm para socorrer as crianças, mas coisas sobrenaturais impedem-os de entrar na cozinha. E assim que Ed arromba uma das portas, encontram a cozinha destruída, Johnny escondido no armário, e não encontram Janet. Enquanto procuravam pela garota, um dos pesquisadores ouve estranhos ruídos, e assim que abrem um compartimento, encontram Janet possuída pela entidade, e após expulsar Bill Wilkins, Ed socorre a menina. Posteriormente, os Warren junto do grupo de pesquisadores averiguam as gravações que obtiveram, e chegam à conclusão de que Janet estava fingindo a possessão, e assim que declaram um veredito para Peg, uma discussão se levanta, e graças a isso, Peg expulsa o grupo de sua casa. Com isso, vemos Ed e Lorraine retornando para sua casa. Enquanto isso na casa dos Hodgson, Bill e Margaret questionam Janet do porquê ela fez aquilo, e a menina revela que Bill Wilkins ordenou que ela fizesse aquilo, porque senão, iria tirar a vida de seus irmãos. Enquanto estavam arrumando as bagagens no trem, Ed acidentalmente deixa as gravações em áudio cair no chão, e graças a isso, descobre que o caso ainda não estava perdido. Logo que montam os gravadores no local, Ed explica que Bill Wilkins estava tentando se comunicar com eles, porém, não da maneira que eles imaginavam, e assim, Ed reproduz as duas gravações que tinham feito simultaneamente, e graças a isso,
descobre que Bill Wilkins estava aprisionado por uma entidade ainda mais forte. Assim que escuta a gravação, Lorraine recebe uma visão, onde conversa com Bill Wilkins, que diz que gostaria de ir embora, entretanto, não podia já que alguém o prendia na casa, e após recitar um enigma, a freira aparece no local e expulsa Lorraine da visão, e logo que retorna para seu corpo, Lorraine diz para Ed que eles precisavam voltar para a casa dos Hodgson. Enquanto isso, novamente a entidade ataca a família Hodgson, e com isso, Peg ordena que Margaret, Billy e Johnny vá para a casa dos Nottingham, porém, a mãe das crianças não consegue retornar para dentro da casa. Ainda no mesmo momento, vemos Ed, Lorraine e Vic tentando decifrar o enigma do idoso, e assim, chegam à conclusão de que se eles descobrissem o nome da entidade que controlava Bill Wilkins, conseguiriam expulsar o espírito de Janet. Depois disso, o grupo chega até a casa dos Hodgson, e rapidamente, Ed procura uma entrada na casa, e assim, descobre que poderia entrar na casa pela lavanderia. Entretanto, a porta se fecha antes que Lorraine consiga acompanhá-lo, e com isso, Lorraine implora para que seu marido não vá sozinho, mas mesmo assim, Ed caminha para dentro da casa. Não muito tempo depois, o Sr. Warren consegue entrar no local, mas enquanto se preparava para levantar, é atingido por um registro de um dos canos, e assim que consegue abrir os olhos, descobre que sua visão estava desfocada. Mesmo assim, Ed se levanta e continua investigando o local para encontrar Janet, e ao longo da caminhada, o homem começa a escutar a voz das entidades, e assim, tenta expulsar o espírito enquanto procura pela menina. Do lado de fora, Vic com a ajuda de um machado se esforça para derrubar a porta que levava à lavanderia, porém, Lorraine se afasta do homem e tenta se lembrar do nome da entidade que apareceu em forma de freira, e graças à sua visão anterior, descobre que havia escrito o nome do espírito em sua Bíblia de forma inconsciente, e assim, descobre que o nome do demônio era Valak. Logo que descobre o nome da entidade, um raio atinge a árvore que tinha na frente da casa, e assim, Lorraine descobre como Ed iria ter o seu fim, e dentro da casa, o Sr. Warren continuava procurando por Janet, porém, o homem torto aparece e começa a lutar com Ed. Ainda no mesmo momento, Lorraine consegue entrar na casa e corre para relatar para seu marido o nome da entidade. Entretanto, Ed encontra Janet na beira da janela do segundo andar, e não muito tempo depois, a garota pula em direção à árvore cortada, mas Ed corre e consegue segurar a garota. Assim que Lorraine chega no local, a entidade em forma de freira impede a mulher de salvar Ed e Janet. Entretanto, Lorraine diz o nome de Valak e o expulsa do local, e logo que o demônio desaparece, Lorraine salva a vida de Ed e de Janet. No dia seguinte, após Ed e Lorraine comentarem sobre o ocorrido, Peg e Janet agradecem o casal pela ajuda, e ao longo do diálogo, Ed entrega seu crucifixo como presente para a garota, e novamente, Janet agradece pela ajuda que os Warren deram para ela. Posteriormente, o filme nos mostra Ed guardando a caixinha do Homem Torto em sua sala de relíquias. E assim o filme se encerra. Essa foi a história do filme Invocação do Mal 2. Se gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o seu gostei e de se inscrever no canal. Até o próximo vídeo e tchau!